Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a geografia e o assunto de hoje nós vamos tratar da água, certo? A água que é fundamental, que é importante para a vida das pessoas. É importante você participar das nossas aulas, assistir a aula toda, curtir as nossas aulas e também poder se inscrever no nosso canal. Então, dessa forma, a gente vai trazer aqui um pouquinho do que nós temos de falar sobre a água, né? A sua importância para a sociedade, para as pessoas, para o mundo todo. Então, a água no nosso planeta. Então, cerca de 70% da superfície terrestre ela é coberta por água e está distribuída entre os oceanos, mares, rios, lagos e geleiras. Essa imagem, a gente tem aí uma imagem representativa, onde nós temos as porções de terra e ao seu redor nós temos a grande quantidade de água que está distribuída pelo nosso planeta, tá certo? Os oceanos, os mares, então de toda a água existente no planeta, a maior parte dela é salgada e está nos oceanos e nos mares. Os oceanos são as grandes extensões de água salgada que cobrem a maior parte da superfície da Terra. Eles circundam e separam os continentes para atender os interesses e as necessidades humanas. Essas grandes massas de água foram classificadas em 4 oceanos: o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Glacial Ártico. Então, assim, dessa forma, nós temos a distribuição da água no nosso planeta Terra. Os mares, os mares são massas de água salgada localizadas próximas aos continentes ou no interior destes, apresentam menores profundidades que os oceanos e maiores variações de temperatura e transparência de suas águas. Então, como nós podemos perceber, né, o nosso mundo, o nosso planeta, ele está repleto de água, tá certo? E uma boa quantidade dela é água salgada que está distribuída entre os mares e oceanos. Os rios, os lagos também concentram uma grande quantidade de água. Os rios são cursos de água doce que fluem sobre os continentes e ilhas. Eles representam uma pequena parte de toda a água doce disponível no nosso planeta. Então, dos rios provém a água utilizada no consumo, na irrigação de plantações. Além disso, as águas dos rios possibilitam a pesca, a navegação e a produção de energia elétrica. Então, por essa razão, constitui um dos mais importantes recursos que a natureza nos oferece. Então, por isso que nós temos que cuidar bem da água, porque ela é muito importante para todo esse processo que nós acabamos de observar através daquilo que nos traz de importante para a constituição do nosso planeta. Então, os lagos originam-se do acúmulo de água em áreas baixas de um terreno. Em geral, eles surgem naturalmente, há porém lagos artificiais, lagos criados que é para atender a alguma necessidade humana. Também há os rios, né? Tanto rios como lagos, eles podem formar-se das águas da chuva, do derretimento das geleiras, das águas subterrâneas que afluem à superfície. Então, cerca de 20% da água doce do nosso planeta ela é subterrânea. Então é importante que a gente possa preservar os rios, preservar os lagos. É importante que a gente tenha essa percepção do quanto a água ela é fundamental na vida das pessoas. A gente tem aqui duas imagens representativas e simbólicas, né, e significativas e muito importantes, que é do Rio São Francisco, de suma importância para todo o nosso país. Outra imagem do Lago Açu, no Maranhão. Então, são duas imagens representativas que nos trazem aqui, né, aonde a nossa água ela está localizada. O Rio São Francisco, ele atinge cerca de 521 municípios do Brasil, percorre estados como Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Sergipe. É um rio perene, porque seu fluxo ele é constante, estável durante o ano todo, nunca seca. O Rio São Francisco, que na origem indígena é chamado de Opará ou Pirapitinga, abastece boa parte da região Nordeste, produz energia por meio das usinas hidrelétricas,
É um rio de relevância cultural, econômica, social para todo o país. Então, popularmente, ele é conhecido como o Velho Chico. É o maior rio localizado totalmente no Brasil, essencial para o Nordeste e também para o restante do país, além de ser um dos mais importantes cursos d'água da América do Sul. Por isso que é importante preservá-lo, cuidá-lo, né? Por mais que ele seja um rio perene, por mais que ele tenha um fluxo constante, mas é preciso que o ser humano ele possa ter cuidado para que esse rio ele permaneça vivo e assim fornecendo a sua água para a subsistência, para a produção de toda uma comunidade, de toda uma sociedade aqui no nosso Brasil. A água ela é um recurso natural abundante, como nós sabemos, é essencial para a existência da vida na Terra. Então, o planeta Terra ele é constituído por uma extensa massa de água, correspondendo ao que conhecemos como hidrosfera. Então, além de estar presente na composição do planeta, essa água também compõe parte do nosso corpo, viu? Permitindo-nos pensar, falar, né? Que a água é falar da sobrevivência, tá certo? Então, quando a gente fala em água, nós falamos em sobrevivência, porque a água ela é essencial para a produção, para a agricultura, mas ela também é um elemento que ela está no nosso corpo e a gente precisa da água para sobreviver. Então, essa substância é utilizada em atividades essenciais ao ser humano, como a produção agrícola, que a gente já falou, e também usada como solvente universal. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a água. Então, ter cuidado com a torneirinha para não deixar vazar tanta água, ter cuidado na forma como nós usamos a água. A água, ela era considerada um recurso inesgotável. Contudo, desde que foi considerado um símbolo de riqueza por ter sido transformada em uma mercadoria, passou também a ser sinônimo de conflito. Então, o mau uso da água, o desperdício, sua distribuição, bem como sua ocorrência, são responsáveis por criar conflitos entre diversas regiões do mundo. Então, a preocupação com a disponibilidade da água é uma pauta frequente nas discussões ambientais e geopolíticas. Então, é muito importante se discutir, né, se discutir responsavelmente a melhor forma de como vai se utilizar essa água. Então, esse recurso, se você não cuidar, principalmente da água doce, o mundo ele irá sofrer sérias consequências pela ausência dessa água. Então, o planeta Terra está inundado de água, formando aquilo que a gente chama de hidrosfera, compreendendo os oceanos, mares e águas continentais, como eu já falei. Então, cerca de 70 a 71% da superfície terrestre ela é coberta por água, utilizando, né, ou totalizando cerca de 1,4 bilhão de quilômetros cúbicos. É considerado o único planeta que apresenta água em seus três estados físicos, o estado gasoso, o estado líquido e o estado sólido. Então, de toda a água disponível no planeta, 97,5% dessa água ela é salgada e apenas 2,5% da água disponível ela é doce. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a água doce que nós consumimos. A água doce disponível no nosso planeta, ela não se apresenta distribuída uniformemente, variando segundo a presença de ecossistemas nas diferentes regiões. Então, a água doce ela pode ser encontrada nas geleiras, neves eternas, águas subterrâneas, solos, rios, lagos. Então, os países que mais encontram água doce no mundo são a Rússia, o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, a Índia, a Colômbia, então a República Democrática do Congo e a China também, correspondendo a aproximadamente 60% da água doce que existe no nosso planeta. Então, de acordo com dados da Agência Nacional das Águas, a ANA, o continente com maior concentração de água doce é a América, com cerca de 39,6%, seguido pelo continente asiático, com 31,8%. Então, o continente com menor volume de água doce é a Oceania, concentrando apenas 3,9% da água doce disponível. A África, por sua dimensão, é um dos continentes que sofre com a falta de água,
tendo em seu território cerca de 9,7% da água doce que existe no mundo. Então, a gente pode perceber que a forma como a água se apresenta no mundo, ela não se apresenta de forma uniforme. Então, em alguns lugares vai ter mais água, em outros lugares vai ter menos água. Então, é por isso que se tem uma consciência a nível mundial de que é importante saber usar e preservar a água que nós temos no mundo. A água no Brasil, que é um país abundante em recursos hídricos, estão representando cerca de 12% do total mundial, contudo, sua distribuição não é uniforme no território, como nós podemos perceber, né, no que segue abaixo. A região norte, por exemplo, ela tem 68% desses recursos hídricos, região centro-oeste, 16%, região sul, 7%, região sudeste, 6% e a região nordeste, 3%. Então a gente percebe que no nosso país existem regiões que têm muito mais água do que as outras regiões. Por isso que a gente aqui que mora no Nordeste tem que ter essa preocupação e esse cuidado com a forma adequada de se usar, né, a água que nós temos. Há um contraste visível entre a distribuição de água no Brasil e a distribuição populacional. Então, a região norte, que detém o maior volume de água, é a região com menor densidade, ou seja, tem menos pessoas. É uma das regiões menos povoadas, contando com apenas 7% da população. Já a região sudeste, a mais povoada do país, com cerca de 42,63% da população, ela só conta com 6% das águas que existem aqui no Brasil, tá certo? Então vocês vejam que, né, a distribuição territorial, né, ela não permite que em todas as regiões a distribuição de água ela seja igual. Então, enquanto que no norte a gente tem um grande volume de água, na região sudeste, onde tem muitas pessoas que vão consumir essa água, o volume ele é menor, apenas 6%. Então, no que tange ao desperdício da água, o Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, ele desperdiça entre 20% a 60% da água que ela é destinada ao consumo humano. Então a gente percebe o quanto os maus hábitos dos brasileiros, né, favorecem para esse desperdício. Então eles não contribuem para a economia dessa água. Então boa parte dessa água ela é desperdiçada. E aí isso prejudica muito a população, as pessoas que vivem nessas regiões, principalmente essas regiões mais habitadas, e faz com que, né, esse desperdício acaba aqui interferindo, né, na sobrevivência, na economia daquele lugar, entendeu? Então, a água ela passa pelo seu ciclo, né? O ciclo da água é responsável pela reposição da água que nós temos no planeta. A gente tem aí uma imagem representativa de como é que essa água, de como é esse ciclo da água, tá certo? Ele ocorre dessa seguinte maneira: a gente tem aí a água, a evaporação, temos a condensação, e aí a gente vê a formação das nuvens, caem chuvas, essa água ela vai, né, aguar a terra, armazenar, ela vai para solo subterrâneo e depois ela também vai retornar, né, para fazer todo o processo de novo através da evaporação. Então a gente percebe que, né, se existir mais árvores, com certeza vai contribuir também para que a gente possa ter um ciclo da água mais favorável e benéfico para todo o Brasil. A energia solar, ela chega até a superfície terrestre e faz com que a água dos oceanos, mares, dos lagos, dos rios evapore. Então, o vapor dessa água vai se formando as nuvens. Então, devido às condições climáticas, as nuvens podem estar carregadas de umidade, precipitando. Então, cai em forma de chuva, neve ou até granizo. Ao retornar à nossa superfície, então parte dessa água precipitada pode evaporar antes mesmo de alcançar o solo. Então outra parte ela retorna aos oceanos, aos mares e demais cursos da água. Então para infiltrar-se no solo, abastecendo os reservatórios subterrâneos, e assim o processo de circulação ele é reiniciado. Então por isso que é importante a gente
preservar a natureza, porque aí a natureza vai fazer o seu processo adequadamente, da melhor forma possível, para que a gente não sofra tanto, né, com a escassez desses recursos. No Brasil, a água, além de compor boa parte do nosso planeta e do nosso corpo, né, a água ela garante a existência da vida humana. Então, a atividade que mais consome água no mundo, né, é a agricultura. Então, segundo a Organização das Nações Unidas, para a alimentação e a agricultura, não, são quase 70% do consumo de água que está voltado ao setor agrícola. A segunda atividade que mais consome água doce no nosso planeta é a indústria, né? Então, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, ela representa cerca de 22% do consumo. O abastecimento doméstico ele corresponde a aproximadamente 8% desse consumo. Então, no Brasil, cerca de 60% da água que é consumida ela é destinada ao setor agrícola, 17% é destinada ao setor industrial e 9% é destinada ao abastecimento doméstico, né? Então, apesar de que a gente fala muito na questão dos cuidados com a água, mas não é o abastecimento doméstico que, de certa forma, consome mais água em todo o planeta, certo? Mas pode ser considerado também como um grande setor que, de certa forma, contribui para um desperdício de água, né, no nosso planeta também, tá certo? Ou no nosso Brasil, né, principalmente aqui a gente falando do nosso território nacional. Então a água ela é uma preocupação mundial, antes que era considerada inesgotável, hoje, né, as pessoas sabem que existe um grande desperdício, existe a poluição, existe o crescimento populacional, também temos as condições climáticas, né, a urbanização, a industrialização e os recursos hídricos, eles estão cada vez mais consumindo essa água, né? Então fica cada vez mais escasso e acaba isso que gerando alguns conflitos, né, em algumas regiões, tá certo? Então a questão da água ela é importante, né? E é uma das mais preocupantes discussões do século, tá certo? Porque o mundo não vive sem água, nós não vivemos sem água, tá certo? Então, segundo o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, né, mais de 12 bilhões de pessoas no mundo, né, não têm acesso à água própria para o consumo. E ele ainda afirma que até 2050, pelo menos 1 em cada 4 pessoas viverá em um país que enfrentará a falta de água potável. Tá certo? Isso alerta as desigualdades que estão sendo encontradas entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Então, essas organizações apontam para a enorme necessidade de se repensar o consumo da água, né? Promover ações que incentivem, né, a um consumo adequado, tá certo? Então, revisar também os sistemas de abastecimento e de saneamento e a gestão de água. Então, é importante cuidar, preservar, para que não falte água no futuro da gente, entendeu? Então, o corpo humano, né, ele precisa de água. A gente tem aí uma pequena distribuição da água no nosso corpo humano e a gente percebe que nós temos, né, uma grande dependência pela água. Então, por isso que é importante a gente consumir água, né, adequadamente, tá certo? Para que a gente possa ter um bom funcionamento dos nossos órgãos. A água também está nos alimentos e a gente vai, né, finalizando aqui com, né, a apresentação de um percentual, né, de alguns alimentos que eles têm que é composto por água, tá certo? Então são alimentos que são importantes para a nossa alimentação e aí a gente percebe a quantidade aproximada de água que tem nesses alimentos. A água merece o seu respeito. Então, se ela estiver doente, você também estará. Então, tenham cuidado, cuidem da água, usem a água adequadamente e com consciência, tá certo? Então, finalizamos aqui nossa apresentação sobre a água, a sua importância e as suas finalidades.
e desejamos a todos vocês um grande abraço, em que a gente possa se encontrar novamente na nossa próxima aula, né? Curtam, participem, se inscrevam e façam parte dessa atividade que leva até vocês, alunos, um pouquinho desse conhecimento, tá bom? Muito obrigado e um grande abraço a todos.